Holisticamente falando. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar com vocês hoje aqui. Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre a nossa história, a gente quer contar, compartilhar com vocês como foi que a gente chegou nesse universo espiritualista, né? Como foi pra você, Ju? Pra mim foi assim, quando eu era jovem, eu não conhecia esse universo. Eu fui criada de uma forma tradicional e eu tinha vários questionamentos dentro de mim desde a infância. E que não eram respondidos pelas convenções, né? Pela forma como as pessoas costumavam entender. E isso me deixava um pouco inquieta, porque eu preciso entender as coisas, eu preciso ver racionalidade, lógica em tudo. Só que aí acabou que eu fui seguindo minha vida e na fase adulta eu conheci o espiritismo kardecista. E o espiritismo kardecista me trouxe algumas respostas. Não todas, mas me trouxe muitas respostas. E eu tenho muita gratidão, porque foi uma porta que se abriu para mim, para entender um pouco como funciona esse universo da vida. Só que aí, né, a gente não prioriza, né, o estudo, né, a gente vai se envolvendo com as questões do dia a dia. Eu não priorizei isso quando comecei. E aí parece que a vida vai forçando a gente a correr atrás disso, né? Porque Sim. Vão chegando os desafios e a gente fica procurando respostas. Você tenta uma coisa, tenta outra e nada dá certo. E aí parece que tem que chegar uma hora que você tem que chegar assim, olhar para o céu e pensar, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu não entendo? E teve alguém que chegou assim no teu caminho que te deu aquela forcinha, te puxou, te apresentou? Ou foi assim, você foi fazer essa busca? Eu percebi que as pessoas com quem eu tinha muita afinidade eram espíritas. E aí eu acabei indo conhecer a doutrina e estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, que me trouxe muitas respostas. E coincidentemente, né, ou não, uma fase quando eu fiz uma cirurgia, que eu tinha que ficar em casa um tempão, momento, né? recolhida, e aí eu comecei a estudar isso com mais profundidade. Sim. E logo depois dessa cirurgia eu tive um evento muito forte na minha vida. E que se não fosse esse estudo, se eu não tivesse essa base espiritual, eu não sei como eu teria aguentado. Então isso me deu uma base muito forte para entender aquele momento que eu estava passando de uma forma mais tranquila, confiando que havia um processo se desenrolando ali e que tinha um porquê daquilo. E desde então eu venho buscando aprender cada vez mais. Só que para mim o ano de 2022, na pandemia, Sim. foi o ano do divisor de águas, que foi o ano que a gente realmente teve que se recolher, parar de viver a oba-oba do mundo. Sim. E foi um momento que eu olhei para dentro de mim. E pra muita gente foi um salto, foi aí da pandemia, né? Foi. Eu tenho, apesar de tudo, eu tenho muita gratidão àquele ano. Sim. Que foi difícil. Sim. E aí eu acabei saindo de 2020. Foi quando nós nos conhecemos. Foi. 2021. Foi, 2020, logo depois, 2021. E logo depois, eu saí daquele ano sabendo que minha vida tinha mudado. Que eu não era mais a mesma pessoa e que eu tinha que estudar cada vez mais, aprender cada vez mais. E que parece que a vida estava querendo me trazer um novo recomeço. Sim. Só que aí, né, as coisas não são no tempo da gente, né? A gente acha que já vai ser assim, já acontecer tudo, e na verdade... É um processo. É um processo. Então, tudo que eu vivi de lá pra cá tem sido muito bom. Eu hoje me sinto uma pessoa muito mais forte, muito mais segura. Sim. Muito mais confiante. Sim. Claro que a gente tem os altos e baixos, né? A gente não é todo dia uma alegria, não. Mas a gente olha pra isso de outra forma. A gente não entra no desespero. Sim. A gente sabe que são ciclos, que tudo passa. A gente entende que as coisas vão acontecer pra gente do jeito que acontece pra todo mundo. Mas a força e a maneira de encará-las é que tá diferente. Sim, a forma de encarar. Eu sinto isso também. E as terapias me ajudaram muito, porque eu percebi que eu tinha muitas curas a fazer dentro de mim. Sim. Curas emocionais. Porque a gente pensa que todas as questões que passaram na nossa vida, é só a gente deixar pra lá que elas vão sumir. Não é assim. A gente precisa olhar pra tudo que nos aconteceu. Sim. E tratar isso, encarar esses momentos de dor pra ressignificar esses momentos. Sim. E foi isso que mudou na minha vida. Pra eles fazerem algum sentido, né? Na sua, Gabi, conta aí. Eu também comecei no catolicismo, assim, enfim, estudei escola católica a vida inteira, né? Católica a ponto de você, todo dia de manhã, cantar o hino da escola, no pátio, né? Enfim, e foi do primário, que a gente chamava primário, ao segundo grau, tudo lá. Então,
Então, assim, eu fiz primeira comunhão, batismo, primeira comunhão, crisma, casei na igreja, essas coisas todas. Então não foi fácil, digamos assim, enveredar por esse outro caminho, porém a vida aí pra mim já teve assim, os acasos que não são acasos, né? Porque pra mim veio muito pelos livros, porque eu lembro que eu não morava no Brasil, eu ganhei em espanhol o livro de uma, eu morava na Venezuela, um livro de uma médica suíça chamada Elisabeth Kubler-Ross, que tem uma história bem interessante, vale a pena ler a biografia dela. E ela é famosa porque ela é uma médica que acompanhava doentes terminais. Então ela é uma médica que ajuda muito os familiares, ajudava, ela é falecida, os familiares de doentes terminais, né? E a história da vida dela, gente, tem uma série, é uma coisa incrível, vale a pena ler A Roda da Vida, Elisabeth Kubler-Ross, mas assim, tem uma série de magias e coisas que a gente não explica pela razão, né? Que me deixaram muito curiosas, muito curiosas. E isso foi em 2003. Não, isso foi 2003 para 2004, ganhei de presente de aniversário. E depois eu tava num salão, já quando eu tava morando em Brasília, um salão de beleza, e entra uma senhora nesse salão, eu tava fazendo a unha, e ela fala assim, não me leve a mal, eu tô com vontade de dar um livro. Eu falei, vou buscar no carro, não me leve a mal, não, eu adoro ler. E ela me vem com a biografia de um yogi, contando a história de Yogananda, que foi quem trouxe a yoga, né, para o Ocidente, para os Estados Unidos, para a Califórnia, fez aqueles cursos todos, e enfim, a vida do Yogananda é uma coisa assim, é um milagre atrás do outro, é questão de energia, de campo eletromagnético, dos chakras, bilocação, enfim, é um encantamento. Então esse livro me deixou altamente curiosa de começar a entender mais. E aí teve um episódio dentro da família com meu filho, que um dia eu conto, que é história para outro momento, que me fez ir finalmente ao Comunhão Espírita. A gente mora em Brasília, na L2 Sul, e fazer os cursos todos. E aí, isso foi ano de 2006 ainda, e aí de lá pra cá devorar todos aqueles livros, que quem conhece o kardecismo, o espiritismo, sabe? Silvinha sabe bem. E estudo, porque o meu caminho é eu gosto de estudar, né? Então estudo, e vivências, e aí chega um momento que você quer assim, mas o que tem além disso? Né? E aí eu achei que não precisava mais do templo, né? Do dogma, e eu me considero hoje espiritualista porque a curiosidade faz a gente ir para várias buscas, e como Ju, eu acho que a minha vida só melhorou porque eu acho que o autoconhecimento é o que alavanca a gente nessa vida. É o conhecimento. E o autoconhecimento, o conhecimento, e eu acho que agir o bem, né? Esses são os pilares. Autoconhecimento, conhecimento e fraternidade. Então a minha vida mudou completamente. Mas foi assim, foi ao acaso. Esses livros, enfim, veio pra mim porque eu precisava enveredar por esse caminho. E você, Silvinha? Ai, gente, eu vou ser sincera, eu não sei quando começou. Eu não sei quando começou, porque parece assim, eu não lembro o dia que eu descobri que existia a reencarnação, o dia que eu descobri que tinha algo além do véu, né, desse véu que a gente vê, não sei. Eu sei que pra mim sempre foi uma coisa muito natural. Também sou de família católica, mas sempre tinha muitas histórias, muitas coisas que aconteceram no passado que ninguém conseguia explicar. E, né, aquelas coisas assim, uma tia vem e conta que aconteceu alguma coisa, que foi tipo um milagre, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não sei, aquilo pra mim, assim, a espiritualidade, eu sinto como sempre se tivesse sido uma coisa normal. Não foi um dia assim que eu me descobri espiritualista. Eu acho que, enfim, não sei. Muito jovem, eu tinha, assim, na minha adolescência, 15, 14, 13, 12, sei lá, exatamente. Foi cedo, hein? Foi bem cedo que eu comecei a estudar. Pra gente foi na vida adulta, né? Isso. Assim, eu lembro que eu tive uma fase até os meus 16 anos, mais ou menos, que eu adorava astrologia, aprendi sozinha a fazer mapa astral, fiz pra escola inteira. E olha que era na época que a gente fazia com a reguinha, o redondinho, enfim, calculava na mão,
Sim. Pegava as efemérides. Isso, eu tinha. Nossa, é muito... Pegava naquelas revistas. Aliás, eu quero deixar aqui meu agradecimento à revista Planeta, porque eu li... Existe ainda, gente? Existe? Não, a revista Planeta ela já não existe, mas era uma revista espiritualista e eu aprendi muito com ela. Eu era, assim, uma assídua leitora e ali eu aprendi a fazer mapa astral, ali eu aprendi sobre desdobramento astral. Eu lembro que teve uma fase na minha vida que não tinha uma noite que eu não fazia todos os exercícios. Que maravilha! Assim, eu até cheguei a ter algumas experiências de sucesso. Enfim, eu li a mão, aprendi a... Sempre foi, né? Assim, eu tinha tipo uns 14, 15 anos, eu fazia de tudo. Até, por que eu parei? Até que um dia, eu lendo Baralho Cigano, né? Eu consegui ver, depois eu comento isso com mais detalhadamente com vocês, eu consegui, não estava vendo, na verdade eu não via nada, eu levava tudo muito na brincadeira, assim. E aí eu falei, não vem nada na minha cabeça, vou inventar uma história. E aí eu inventei a historinha, só que a historinha era verdadeira, gente. Aconteceu? Aconteceu. Gente, inclusive, inclusive a mesma roupa que eu vi na historinha foi quando eu vi a cena no real. Era igualzinho o que eu tinha brincado. Você ficou assustada? Eu fiquei meio que assustada, porque não foi uma coisa muito boa o que aconteceu, né? Que eu previ. Eu levei na brincadeira, mas era sério. Ali naquela época, eu acho que eu já era um sinal. Um sinal da clarividência que eu ia desenvolver mais tarde, né? Enfim, aí veio, né? Eu tinha uns 16, 17 anos, veio vestibular, vem aquelas coisas mais responsáveis da vida, né? E na época todo mundo leva muito na brincadeira, né? O que a gente, né? É coisa de criança, coisa de jovem. Sim. Mas lembrando que nessa época eu ainda não tinha, eu tinha até alguma coisa contra, assim, o kardecismo, que eu achava, tinha lá, enfim, coisas de adolescentes. Eu fiz curso da gnose nessa época, já existia gnose. E você era jovenzinha, assim, na época universitária? Não, antes da faculdade. Disso. No segundo grau, que era segundo grau, né, que hoje é ensino médio. Eu fiz Rosa Cruz, enfim, eu brinco que qualquer portinha que tinha assim na minha cidade, que era alguma coisa meio esotérica eu ia. Entrava. E também ia na missa todos os domingos. Eu gosto de missa até hoje, me sinto muito bem na missa. Era para todos os lados, né? Porque eu sentia uma necessidade, eu sentia que em mim tinha alguma coisa a mais, que não era só essa vida material do dia a dia. Sim. Mas enfim, né? Vestibular veio, primeiras experiências de vida, trabalho, sumiu. Eu sempre tive uma vida mais dedicada à espiritualidade. Quando eu vim para Brasília, eu comecei a frequentar mais assiduamente o kardecismo. Comecei a trabalhar muito com trabalho voluntário, mas assim, sem muitas experiências espirituais no lado mais material da vida, né? Sim. Acredito, sou extremamente agradecida, porque a tal sonhada e reforma íntima que todo mundo fala, que eu acho que a gente passa uma vida inteira para fazer essa reforma. Isso. Eu lembro que quando eu era nova, eu achava assim, nossa, vou fazer logo essa reforma íntima, como é uma reforma muito rápida, então... E a gente tá até hoje. Mas eu sou muito agradecida à espiritualidade, porque eu sei que pessoa que eu consegui me tornar, né? A gente vai entendendo o ser humano, vai tendo mais empatia, tendo mais amor, descobre o amor pelo próximo, né? Eu sou muito agradecida a toda a minha família, a educação que eu tive, né? E ao kardecismo, que me tornou uma pessoa melhor, né? Mas aí a vida vai... E aí mas eu me desliguei dessa parte mais esotérica, né? Se um dia eu fui mexer com isso, não lembrava mais. Mas e aí veio, né, as coisas da vida, né? Nem sempre
nos trazem coisas boas, né? Muitas experiências, e eu passei por uma experiência muito difícil há uns anos atrás, e isso fez com que eu retornasse retornasse não ao estudo da espiritualidade, que isso eu nunca deixei, na verdade, mas retornasse a buscar respostas. Na verdade foi isso, por isso que eu voltei. Eu queria respostas, eu queria entender as tragédias que tinham acontecido comigo. E aí eu comecei, né, com o advento, né, da internet, YouTube, etc. Assim, eu comecei a fazer, voltei a fazer muitos cursos, enfim. E tive muitas experiências interessantes. E mais ou menos há um ano e pouco atrás, eu comecei a descobrir e a descobrir alguns dons mais fortes que eu podia trabalhar com isso, e isso veio a transformar minha vida. Sim, né? E nós acompanhamos. E a nossa, né? E aí eu encontrei as meninas, né? E, enfim, hoje em dia eu posso falar que a espiritualidade, o estudo da espiritualidade, ele toma um pedaço muito grande no meu dia a dia, né? E é isso, eu sou bem feliz. É a mais estudiosa aí por isso. De todas. Né? E Teosofia, tudo que... E se você perceber que, na verdade, tudo é essa questão da busca pelo conhecimento. Sim. Porque você mesmo disse agora que você quis buscar o conhecimento porque você precisava entender as tragédias da sua vida. Sim. Então, a grande questão agora é que a gente, mesmo que seja desse jeito, que a gente aprenda a buscar o conhecimento sem ter que passar por tragédias, para que elas não precisem chegar mais. Sim, né? sim. Então, a gente acabou de ter uma percepção agora, viu, amiga? Até do que a gente estava conversando. Eu acho assim que a gente sempre, quando faz uma busca dessa, a gente quer olhar pra dentro. Olhar pra dentro é autoaprimoramento, né? E eu acho que todo mundo acho que acaba enveredando e busca um templo, uma igreja, enfim, porque quer respostas, né? Quer respostas e quer, de certa forma, se sentir acolhido, pertencendo. Sim. E também melhorar essa dor, porque quem não tá aqui nesse planeta que não sente alguma forma de dor, né? De perda, né? Então, assim, eu acho que há essa busca por isso, né? Óbvio que tem quem vai por curiosidade, né? Também, né? Mas quem vai, acho que por curiosidade, não se agarra naquilo pra continuar a jornada. Vai ali e depois, né? Eu lembro que já jovenzinho eu também tinha essa curiosidade. Eu acho que eu tive tarô do Osho, eu tive Xing. Eu levava pra escola e puxava cartas para as meninas, eu sempre gostei, isso com 16 anos, assim. E a astrologia sempre foi minha paixão, então, assim, eu tinha todos os livros, daquela Liz Green, essa Cláudia Lisboa, e todos esses astrólogos aí, eu tinha Linda Goodman, eu tinha todos, né? Aquele livro era minha praia, assim. Então, eu acho que eu também, acho que minha alma já era aberta para isso, como boa pisciana, né? Então, eu acho que já era, sempre fui muito aberta para isso. Mas eu sinto que hoje não tem voltar atrás, porque eu me defino como uma alma, um ser espiritual vivendo essa experiência na matéria. Isso mudou, é um shift, é uma chave que virou na minha vida. Amiga, porque voltar atrás não é uma opção. No conhecimento espiritual, você não regride. Não tem como. Entendeu? Você não consegue mais voltar. Há uma estagnação, né? Você abre a janela do conhecimento, mas você não volta, você não consegue trás, mais voltar. Isso. É como se realmente é uma janela que abre, uma luz que entra. É uma luz né? que entra, você não consegue mais se identificar com as coisas de antigamente. E falando sobre isso também, é importante frisar que apesar das coisas, né, que um dia eu conto pra vocês, que aconteceram, se eu não tivesse essa ligação com a espiritualidade, tudo seria muito, muito, muito mais difícil. Sim, com certeza. Né? E isso é em todos os setores da nossa vida. Quando você sabe que você não está fazendo, que você não vive o seu dia a dia de forma mecânica, que aquilo é só uma
uma situação, né? Que você é uma máquina, quando você descobre que você não é isso, que você é energia. Que a gente não é obra do acaso, não está sujeito à sorte, ao azar. Não se trata de sorte e azar. A vida fica plantar mais e colher. E a vida fica mais fácil, o entendimento é mais fácil, né? E aí é importante falar, não só que a gente fala tanto assim, a espiritualidade, as terapias, essa busca, né? Me veio agora aqui na mente uma imagem, né, que nós somos como um armário cheio de gavetinhas. Sim. E a gente guarda tudo que acontece nessas gavetinhas. Uhum. E eu acho que a gente, né, o ser humano, como as pessoas no geral, elas têm uma tendência a sofrer, a buscar tipo assim. Por quê? Porque a gente não tem muita intimidade com a felicidade, a gente não tem muita intimidade com o grande amor divino. Isso a gente vai aprendendo até chegar, né? Então, na vida cotidiana, você chega e aí tá tudo bem, mas você vai lá, abre uma gavetinha do sofrimento e começa... Na verdade, o que as terapias fazem? Pelo menos o que fizeram pra mim, eu acho pra vocês. Enfim, são N terapias, cada uma chega, abre uma gavetinha dessas e trabalha aquilo, trabalha aquele seu defeito, Gostei aquele da analogia, seu... amiga. Isso, aquele seu trauma, né? Gente, traumas existem para serem trabalhados. Não é pra ficar embaixo do tapete, não. E jogados fora, entendeu? Tipo assim, abra. Então, o que a gente quer, o que a gente faz com a gente, tenta fazer. Lógico que são milhares de gavetinhas, né? Ninguém aqui é perfeito. Você abre uma, você descobre que tem outra. Isso. Mas assim... Tem fundo falso. Tem fundo falso. Né? O que a gente quer é ajudar as pessoas a verem que sabe, é só abrir, tirar e jogar fora. E viver. E eu acho que é nem jogar fora, amiga, é ressignificar, como falou a Ju. Isso mesmo. Ressignificar. E deixar um espaço aberto, gente, porque o universo é imenso. Somos filhos de uma luz imensa e temos muito espaço. Né? A nossa vida é muito maior do que... O universo é muito próspero e abundante. A gente foi ensinado a acreditar que há uma carência e as coisas são limitadas, não tem limitação nenhuma. Mas isso eu acho que a gente vai aos poucos, né? A gente veio aqui contar um pouco a nossa história. A gente não caiu de paraquedas, foi um processo, né? E o acaso, entre aspas, vai acontecendo. E a gente veio sendo trazido onde a gente chegou hoje. Mas é um lugar, eu acho, de maior maturidade. Sim. E de mais, pra mim, a coisa maior que a espiritualidade me trouxe é entender que tudo é perfeito. Porque quando tá ruim, é porque aquele ruim tá me preparando, é uma aprendizagem para o que vem depois. Enfim, eu acho que tudo é perfeito. Então, assim, a gente realmente dá uma nova cara, e a gente tem um novo olhar sobre tudo da vida que segue acontecendo. Mas é uma fé que eu tenho na vida de que tudo é perfeito e isso me dá uma tranquilidade muito grande nesse caminho. Então vamos ficar por aqui, né, meninas? A gente se apresentou, eu espero que vocês um dia possam compartilhar com a gente também aí nos comentários. Vim aqui conversar com a gente também, né? A gente vai começar a trazer uns colegas que têm umas histórias bem legais para contar e vocês vão gostar. Qualquer dúvida... Fiquem com Deus. Né? Qualquer dúvida, deixem os comentários. A gente responde, vai responder histórias. Né? Vai ser muito bom essa troca, viu? Que a ideia é essa.